Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um Por Você aqui na sua casa com a sua companhia. Hoje, mais uma receita deliciosa com a nutricionista Mariana. Claro, uma receita de doce e chocolate, que é um bombom de tâmara. Gente, com certeza é tudo de bom, é só você aguardar. No nosso quadro hoje, o Doutor Responde, olha só, eu acho que muitas pessoas sofrem com azia. Olha a pergunta, por que algumas pessoas têm azia? É possível diminuir a azia consumindo algum alimento? E a outra pergunta é sobre silicone na mama. Após colocar o silicone na mama, é preciso esperar quanto tempo para engravidar? Olha, uma boa pergunta. E quanto à amamentação, é possível amamentar normalmente tendo silicone? Olha só, essa pergunta nós teremos a participação especial do Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião plástico, e a da azia, o Dr. Delder Casanova. E olha só, na atividade física hoje, você que caminha, você que faz caminhada, ou até você que não faz, mas gostaria de praticar a corrida. É legal, né? Eu fui correr. Mas e aí? Você não está acostumado, nunca fez? Como é que você faz para começar com essa atividade? O educador físico Marco Torrini vai explicar tudo passo a passo. E na nossa entrevista, um bate-papo com o Dr. Rodrigo Bongiovanni, e nós vamos falar sobre facetas de porcelana e lentes de contato. Ele já está aqui no nosso outro cenário e estamos no ar. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou iniciar o programa com o Dr. Rodrigo Bongiovanni, cirurgião dentista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Boa tarde, tudo bem, Maíra? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós vamos falar de um assunto que acho que interessa para todo mundo, que são as facetas de porcelana. Para começar, facetas de porcelana e lentes de contato. É a mesma coisa, Dr. Rodrigo? Sim, é a mesma coisa. O que muda de uma para outra é a espessura. Tem as lentes de contato, ela faz uma analogia às lentes de contato oculares, que são muito finas, que é colocada no olho para fazer alguma correção de uma miopia. As lentes de contato fizeram uma analogia por ela ser uma fina camada feita em porcelana e coloca sobre o dente. Logicamente, ela muda a textura, muda a cor, muda a forma dos dentes. Essas são as lentes de contato? Essas são as lentes de contato. Okay. Já as facetas de porcelana, elas têm uma espessura mais grossa. Mais grossa. Por quê? Pega um paciente que, de repente, tem um dente muito escurecido. Então, temos que fazer um desgaste um pouco maior nesse dente. Para quê? Para que a faceta possa cobrir aquele dente escurecido e deixar o dente numa tonalidade mais clara. O resultado é igual. O resultado é igual. Dá para mudar, lógico, essa é a ideia, né, de clarear os dentes. Dá para mudar também o alinhamento dos dentes. Dá para mudar o alinhamento dos dentes, dá para mudar a forma dos dentes. Isso com a faceta. Isso com as facetas. E a lente de contato também, ela acaba mudando, porque em algum determinado momento você vai conseguir fazer pequenas mudanças. Por ela ser fina, você vai conseguir, principalmente de formato e de tonalidade de cor. Porém, quando a diferença for um pouco maior, no caso de um desgaste, como você disse, aí é a faceta de porcelana. Aí é a faceta de porcelana. Essa é a única diferença? Essa é a única diferença. Que interessante. Sim. E o tempo de durabilidade, tanto de uma quanto da outra, é igual também? É igual também. Isso é o mais legal. Hoje, se falam em 20 anos ou mais. Por que ou mais? Porque tem coisas que não tem muito estudo, 20 anos já de durabilidade. A porcelana, ela não sofre ação do tempo. Se você pegar as porcelanas chinesas, que é de dinastias Ming, algo desse tipo, você pode ver que elas estão intactas ainda. Por quê? Porque a porcelana não sofre essa ação do tempo. Ela vai sofrer uma ação de desgaste, aí é uma outra coisa. Mas a ação do tempo de mudança de cor, não. Então, tanto as lentes de contato quanto as facetas de porcelana têm o mesmo resultado. Agora, quem define que tipo que vai colocar? É o dentista? É o paciente? Como que é isso? É um conjunto. Por que é um conjunto? Primeiro, vamos lá. Nós temos que fazer algumas análises, primeiro da boca do paciente. O que ele vem buscando? Nem eu citei aqui. Certo. Se eu pego um paciente com dente muito escurecido,
Pode ser um dente muito manchado, ou ele bateu e escureceu o dente, fez algo que não está em desacordo com aquele... Com Com que era, né? Com que era. Aí ele faz o quê? Ele vira pra gente e fala assim, doutor, eu quero mudar esse dente, eu quero mudar todo o meu sorriso. Então nós vamos determinar. Já teve casos da gente fazer o quê? Lentes de contato, uma faceta e mais lentes de contato. Eu ia perguntar isso, dá para fazer isso? Dá para fazer isso, porque a gente consegue, de acordo, vamos dizer que fosse um único dente que ele tem escurecido. E o restante ele queria mudar o formato e deixar ele mais claro. Você vai fazer os pequenos desgastes ou quase nenhum desgaste nos dentes que você vai tratar como lentes de contato. Sim. E naquele dente específico você faz como a faceta de porcelana, que é um pouco mais espessa. E essas duas, elas são usadas mais em relação à cor, ao clareamento? A cor. É isso que o paciente mais procura? Na verdade, ele procura o quê? Hoje, se a gente falar em lentes de contato ou facetas de porcelana, a gente está falando em um sorriso mais estético. Sim, todo mundo tudo hoje... branquinho. Sim, tudo branco. Sim. Existe um muito branco. Sim. E existe algumas tonalidades que Sim. ficam muito mais claras, que é de dentes clareados, que é o que as pessoas mais procuram hoje. Certo. Não querem muito brancos, porque senão chama Fica muita um pouco atenção. artificial, Fica né? artificial. E isso pode ser feito em todos os dentes? Na maioria das vezes é mais na arcada superior? Como que é, doutor Rodrigo? Em todos os dentes. Tudo vai depender de acordo com aquilo que o paciente está buscando. Tá buscando. Vamos lá. Em desalinhamentos de dentes, se os dentes estiverem desalinhados, provavelmente sofre um pouquinho de desgaste maior. Por quê? Pensa comigo, um dente fora de posição, talvez você precise em uma face dele desgastar um pouco mais, para que todos os dentes fiquem num alinhamento mais correto. Doutor Rodrigo, isso daí diminuiu, como é que eu vou explicar? Não é diminuiu. De repente a pessoa precisava usar um aparelho ortodôntico. E de repente isso é resolvido com a faceta? Sim, vamos pegar um exemplo. Claro, não estou dizendo um caso extremo, né? Mas o que é legal, Maite? Se a gente parar e analisar caso a caso, tem pacientes hoje, quem nos procuram? Pacientes adultos, alguns jovens, muitos jovens não, porque aí a gente contraindica, certo? Mas vamos pegar uns pacientes já adultos. Os adultos, tem muitos adultos que não querem fazer o uso do aparelho. Apesar que hoje também, como já falei, temos os alinhadores ortodônticos. Se você pensar em todo o processo de tratamento, sim, seria interessante fazer o uso do aparelho e também fazer depois o uso das lentes de porcelana. Ficaria o melhor dos mundos ainda para o paciente, é isso. Hoje a gente tem a odontologia, ela está muito moderna. Moderna, rápida, precisa, sim. Entendeu? Hoje na clínica a gente conta com scanners, conta com o próprio laboratório dentro dela, onde a gente consegue fazer em uma semana os dentes, dependendo de casos. Era a minha próxima pergunta, né? De um dia para o outro eu consigo te entregar, ou até mesmo no mesmo dia. Tudo é feito na clínica. O paciente entrou ali é feito tudo. 100% feito na clínica. Hoje a gente conta com um laboratório, tanto da parte que a gente chama o laboratório digital, que é toda a parte feita no digital e feita com as fresadoras. A gente tem as fresadoras dentro da clínica. Certo. E temos a parte do analógico, que é os processos mais tradicionais, que eram as dentaduras, as próteses removíveis, os protocolos que a gente faz hoje dentro da clínica. Todo esse processo que você falou em média uma semana é porque provavelmente o paciente vai tirar, não sei se é foto, na verdade a gente faz... Vai moldar. Isso. Então, hoje a gente já não molda mais. Ah, tá. Nenhum paciente hoje dentro da clínica, para as lentes de contato, ele é moldado. Hoje a gente faz um escaneamento da boca. Através desse escaneamento tem fotografias, raio-x, que é para a gente fazer o diagnóstico. Aí a gente monta digitalmente todo o sorriso dele. Para o paciente ver. Para o paciente ver como que ele vai ficar. E o legal é que hoje, com uma foto dele no sorriso, a gente consegue colocar a gente chama de mock-up. É o projeto do dente dele sobre o sorriso dele atual que ele tem. Então ele consegue se visualizar. Aí sim, aprovado o projeto, a gente vai para os preparos e o paciente sai, a gente chama de mock-up. É um provisório que fica durante uma semana e ele retorna, a gente remove esse provisório
e instala as lentes Ele ou as fica com facetas. esse provisório. Fica com esses provisórios. E por quê? Por quê? Porque pensa comigo, você sofreu um desgaste. Ah, tá. Vamos lá de uma faceta. Lembra que eu expliquei? A faceta tem uma espessura então maior. é feito o desgaste, é feito tudo, faz o que tem que ser feito e coloca esse provisório. Esse provisório. Ele fica uma semana com esse provisório. Quando ele retorna, instala as lentes ou as facetas. As lentes, dependendo de casos, como tem um mínimo de desgaste, tem pacientes que não precisam sair com nada. Ele sai com o dente um pouquinho ali mais arredondado, mas ele consegue fazer isso em pouquíssimo tempo, a gente organizar o retorno dele. E é isso que eu ia perguntar. Quando ele vai tirar esse provisório, é um dia? Um dia, já troca todos e vai embora, pronto. Sim, preparou os dentes e ele sai com esse provisório, na hora. Na hora. E aí ele vai embora. Teve casos, Maíta, que a gente já ocorreu de fazer de um dia para o outro. Olha. Paciente, eu falo, é muito legal, porque é muito gratificante, porque você consegue, pensa comigo, de um dia para o outro, seu sorriso, você muda o sorriso. Mudou o sorriso. O paciente tem que fazer a manutenção, como é feito isso? É uma vida normal? Vida normal, porque as facetas, como eu expliquei, elas são dente a dente. Então, certo. Cada dente vai uma faceta. O paciente vai conseguir fazer a higienização dele normalmente como se fossem os dentes dele. É simplesmente uma capa que a gente coloca de porcelana por cima dos dentes. Então aquilo lá é colado e fica como se fosse um dente mesmo do paciente. A higienização é normal, fio dental, escovação e a manutenção de 6 em 6 meses de não deixar de vir ao dentista para fazer as suas limpezas. Isso é o normal, o mínimo, sim, né? Sim. O mínimo. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço volte você. Mais vezes, ok? Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes eu quero falar para você da FAI, Centro Universitário de Adamantina, que oferece muitos cursos de pós-graduação. Confira! Chegou a sua chance de alcançar as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. O Centro Universitário de Adamantina oferece vários cursos por apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas e ou socioafetivas. Acesse o site fai.com.br e tenha mais informações. Lembrando que, além dos cursos de pós-graduação, a FAI tem muitos cursos para você, incluindo o curso de medicina. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, aquela receitinha saudável. E na atividade física, você que caminha, mas que quer começar a correr, a fazer a prática da corrida, o Marco Torrini vai explicar direitinho, passo a passo. Eu volto já. Estamos de volta e olha só quem está aqui novamente, a Mariana de Araçatuba. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Maíta. Seja bem-vinda mais uma vez com essas deliciosas de chocolate. Você gosta de fazer um doce, né? Eu gosto. E aí, para você que adora um doce, adora chocolate, olha aí, ó, uma receita que você consegue fazer na sua casa sem muita culpa, porque ela é saudável. E hoje você trouxe pra gente... Aqui, então, a gente vai fazer um bombom de tâmara com morango. Aqui a gente vai usar um chocolate vegano e zero açúcar, então é uma super opção para você consumir um docinho saudável sem precisar sair da dieta e é super prático. Vocês vão ver assim que a gente usa só 3 ingredientes, não faz muita sujeira, então realmente é muito fácil. Vamos lá, então? Pera lá, 4 morangos, é isso? Isso, 4 morangos e aqui a gente vai fazer com 6 tâmaras, mas a quantidade também fica aí a critério de vocês, certo? Já anotou? E papel e caneta para você anotar como é que você vai fazer essa receita. E agora a gente está no quadro Comer Bem com a parceria do supermercado Estrela. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Então vamos lá, Mariana. Mão na massa, mão no chocolate.
Vamos lá então, aqui a gente vai usar 200 gramas desse chocolate vegano e zero açúcar, 4 morangos e aqui a gente vai fazer com 6 tâmaras, mas a quantidade também fica aí a critério de vocês. A gente vai derreter em banho-maria, tá? Até ele derreter por completo, ou senão você pode fazer também esse derretimento no micro-ondas, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, com a panela com água, vou colocar esse chocolate. Enquanto o chocolate está derretendo em banho-maria, a gente vai estar olhando, a gente vai fazer o corte dessas tâmaras para colocar dentro um pedacinho de morango. Então a tâmara que a gente está usando é tâmara com caroço, tá? Então aqui, ó, com uma faquinha, eu vou fazer um corte, eu não vou cortar ela por completo, eu só vou cortar até metade dela. E aqui eu já consigo ver esse carocinho. Vou retirar o caroço, por dentro fica uma cavidadezinha que eu vou completar com um pedacinho de morango. Olha só, então tem que ser a tâmara com caroço. Com o caroço. Exato. Então aqui, ó, um pedacinho de morango, eu vou encaixar no lugar desse caroço. Eu vou despejar o chocolate aqui, pra gente banhar essas tâmaras. E aqui, então, com a ajuda de um garfo, eu vou mergulhar essas tâmaras aqui dentro. E ela vai ficar um bombonzinho. Logo após esse processo, a gente vai levar na geladeira até esse chocolate endurecer. Qual é o tempo correto para deixar? Na geladeira pode ficar em torno de 5 a 10 minutinhos, até você... Rapidinho também? Rapidinho, até se você colocar o dedo, tiver durinho já pode tirar, consumir. E ele pode ser consumido em quantos dias? Esse docinho, ele dura assim, no máximo 2 dias, então é importante consumir dentro desse período. A gente vai levar esses nossos bombonzinhos lá para a geladeira até endurecer. Gente, olha só, ó, dá pra acreditar? Um bombom caseiro, vou colocar aqui, ó. Olha só, e com recheio de tâmara e morango, 2 recheios. Isso mesmo. Bora ver? Realmente é uma delícia. A tâmara, o morango dá um tchan, assim, não fica tão doce e ao mesmo tempo é doce, maravilhoso. Bom, depois de comer, porque eu não vou comer um só, né? Bora correr? Mariana, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E venha sempre, ok? Agora a gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento. E tem muitas pessoas que gostariam de praticar a corrida. Você que nunca nem caminhou, você que já faz caminhada, mas quer passar a correr. O Marco Torrini vai explicar para você, passo a passo, como é que você pode começar essa prática. Boa tarde, Marco. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sampo, Odontologia Estética. Instituto Pitarello, Cirurgia Plástica. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje a Nayara vai ajudar a você que está querendo começar a correr. Vamos ver como é que é? Você que vai começar a correr agora, você tem que aprender a fazer 4 exercícios educativos que vão melhorar a sua performance na corrida. O primeiro é o skip baixo. Passinho curto, mantenha a postura, uns 10, 20 metros e volta caminhando. Lembrando que você que vai começar a correr agora, não vai começar correndo 5 km, 10 km. Você pode começar na proporção, caminhe 3 quarteirões para ter uma medida e corra 1 quarteirão. O segundo exercício educativo é o skip alto. O que é o skip alto? O joelho um pouquinho mais alto. Isso, olha lá, coordenação de braço e perna. Isso vai te ajudar na sua corrida. Volta sempre caminhando, respirando. Ótimo, olha lá, ombro alto, abdômen contraído. E o terceiro exercício é mão no calcanhar. Vamos lá, Nayara. Volta sempre caminhando, respira, recupera o fôlego. O quarto exercício é o polichinelo em deslocamento lateral. Isso ajuda a melhorar a sua coordenação motora, respirando, mantendo o abdômen contraído, ombro alto, perfeito. Muito bem, pessoal. Então, para você começar a correr, vai no trotinho. Nunca tenta sair muito rápido. Olha lá, Nayara, o trotinho, aquele trotinho. Então, nesse trotinho, você corre 1 quarteirão.
depois caminha mais 3 quarteirões. Quando você perceber, você vai estar só correndo. É isso aí, pessoal. Vocês viram que para começar a correr, você precisa fazer alguns exercícios educativos e os alongamentos. E aos poucos começar com um trotezinho maneiro, devagarzinho, aquele trote paquera, aos poucos ir aumentando a distância da corrida e diminuindo a distância da caminhada. Logo, logo você vai ver que vai estar apenas correndo e é muito gostoso. Sai de casa, vem para a rua, vem para o asfalto, você vai ser mais feliz. Tchau, tchau, Maíta, muito obrigado. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde com 2 assuntos muito interessantes, que um é sobre azia, muitas pessoas têm esse problema, sofrem com azia, e a outra pergunta é sobre silicone na mama, mas a questão é sobre gravidez, sobre amamentação para quem usa o silicone. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a nossa primeira pergunta. Por que algumas pessoas têm azia? E é possível diminuir a azia consumindo algum alimento? Dr. Delder Casanova, boa tarde. Olá, Maíta, boa tarde, tudo bem? A todos que estão nos assistindo. Então vamos lá, uma pergunta muito interessante que é comum na nossa prática aqui semanalmente no consultório, tá? Por que as pessoas têm azia? Então a azia, que é a ardência ou a queimação no epigastro, né, que é a chamada boca do estômago, nessa parte superior do abdômen, ela é um conjunto de diversos fatores. Algumas vezes é associado ao abuso de alguns alimentos, né? Então, transtornos alimentares, como o abuso de alimentos gordurosos, frituras, o abuso de condimentos e pimenta, molhos, o excesso de enlatados ou embutidos por conta de conservantes, carnes processadas como salame, salsicha, mortadela. Também está associado ao consumo de cafeína, né? Tem no chamate, no café e alguns refrigerantes, o abuso de bebida alcoólica, chocolates, tá? Então são vários alimentos que alguns pacientes têm uma sensibilidade e têm azia. Pode também estar associado à presença da bactéria, né? O H. pylori, que produz uma inflamação no estômago, e alguns pacientes também está associado a intolerâncias alimentares, né? No qual o paciente tem que realmente perceber qual é o alimento que causa esse sintoma, a azia, e eliminar da sua dieta, né? Um outro questionamento, né, dos nossos ouvintes é se algum alimento pode melhorar a azia. Sim, tem alguns alimentos que são como anti-inflamatórios naturais. Por exemplo, frutas não ácidas, como a maçã, por exemplo, tá? Outro alimento é a cenoura, né, que tem um componente, um aminoácido na sua composição, que também atua como um antiácido, um anti-inflamatório, na verdade, natural. Alguns alimentos integrais, hortelã, tá? Então são diversas dicas no qual o paciente deve expor as suas queixas ao seu médico, muitas vezes acompanhando até com o nutricionista para resolver, tá joia? Espero ter ajudado. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, Dr. Delder. E olha só, outra sobre silicone de mama. Após colocar o silicone na mama, é preciso esperar quanto tempo para engravidar? E quanto à amamentação, é possível amamentar normalmente tendo o silicone? Olha só, Dr. Luiz Gustavo Pitarello, boa tarde. Olá, Maíta, boa tarde. Sobre a questão da próstata de mama, do silicone e a paciente que deseja engravidar, recomendamos que se faça um planejamento para que a gente possa pensar nessa cirurgia. Uma vez que a cirurgia é realizada, o tempo mínimo para a gente começar a pensar num processo de gestação seria a partir de um mínimo de 3 meses. Porém, se já tem a ideia da gestação e do silicone, recomendamos que se pense em planejar para que o silicone seja feito após a gestação. No caso da amamentação, como que ficamos nesse caso?
Então, a prótese de mama ela não vai interferir no processo de amamentação, uma vez que são preservados os ductos mamários, glândula mamária e o plano em que é introduzida essa prótese, ele pode ser abaixo da musculatura ou então abaixo da glândula. Dessa forma, conseguimos garantir toda a amamentação sem nenhum prejuízo para o seu bebê. Espero que eu possa ter contribuído para esclarecer mais essa dúvida e tenha uma boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Tenha um bom final de semana, faça atividade física, se alimente corretamente e viva bem.